Olá pessoal, muita alegria, muito prazer em mais uma aula de Química Orgânica. Sim, eu tenho muita alegria de poder levar até você esse conhecimento importante, esse conhecimento maravilhoso que é Química Orgânica. Professor, o que nós iremos estudar então neste momento, professor? Nós vamos estudar as funções químicas orgânicas nitrogenadas, em específico as amidas. Tá, professor? Eu quero saber, professor, quais são as características das amidas, eu quero saber para que elas são usadas, professor. Eu quero saber dar nomes às amidas, professor. E quero saber se tem alguma amida muito importante que se destaque entre as outras. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então vamos. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer a função química amida. Identificar algumas aplicações desses compostos, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. Tá, professor, então me diga alguns questionamentos desta aula. Eu estou vendo esta imagem aqui, professor, e conheço essa substância, viu, professor? Conheço. Olhe, o meu pai, o meu tio compra essa substância, ele utiliza na chácara, no sítio deles, na fazenda. Sim, professor, eu conheço e sei do que se trata esta aula. Você é um cara muito atencioso, você é um cara muito observador, uma pessoa muito inteligente, tá? O que caracteriza a função amida? Sabe aquele cheiro característico da urina? Você sabe qual substância é responsável por esse cheiro, por este odor? Você já ouviu falar sobre o nylon? Algum material na sua casa possui nylon? Então vamos, professor, vamos. Eu quero, professor, entender este assunto. Então venha. A função química amida é um grupo de substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura uma carbonila. Carbonila, professor, o que é? Carbonila é um grupamento de carbono duplamente ligado com oxigênio. Está aqui, ó, C-O, ligado a um nitrogênio. Então, observe, aqui nós temos o nitrogênio, nós temos o grupo carbonila ligado ao nitrogênio. Então, nós temos caracterizado amida. Professor, tô bom nisso aí, professor. Eu quero agora saber como que nós damos nome para essas substâncias químicas, professor. Sim, já sei que você gosta muito de dar nomes. Professor, eu fui convidado para nomear um boizinho do meu primo que nasceu. Professor, eu sou bom nisso. Tá, mas para dar nome às substâncias orgânicas não é desta forma, tá? Tem um critério, tem uma regra, não é da maneira que você, não é da forma como você pensa. Então vamos ver, você já sabe. Precisamos de um prefixo, um infixo e a terminação. A terminação vai ser amida, porque a função orgânica é amida. Observe então, aqui nós temos um carbono, MET. Ligação simples entre o carbono, professor, mas só tem um carbono. Tá, então por isso que a gente considera como ligação simples. AN e terminação amida, metanamida. Agora aqui, professor, 2 carbonos. Sim, 2 carbonos é ET, etanamida. Teacher? Sim. Aqui, 3 carbonos, professor. Perfeito, então 3 carbonos é prop. Prop, AN, amida, propanamida. Tá fácil, professor? Continue aí, professor. Sim, vamos continuar. Tá? Então aqui, nós temos a amida e temos esse aqui que é um radical de um único carbono, tá? Então é metil, N de normal. Então aqui, um radical metil, aí met, amida, N-metil, metanamida. Aqui, professor, aqui eu tenho a amida, sim, a amida, de 2 carbonos, então é ET, AN, ligação simples entre os carbonos, amida, etanamida. Esta parte, etanamida. Mas e aqui, professor? Aqui nós consideramos como se fosse um radical, e um radical de 3 carbonos
cuja cadeia é normal. Então, nós temos aqui N-propil. N-propil-etanamida, o nome desta substância. Quero mais, professor? Quero mais. Tudo bem, vamos lá. Então, nós temos aqui uma amida cuja quantidade de carbono são 3. Está aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui nós temos uma amida. Isso aqui, professor, esse CH3 e esse CH2, CH3, nós consideraremos como radicais. Então, nós temos aqui, ó, esse radical de 2 carbonos, etil, etil na frente. Esse outro radical de 1 carbono, metil. Então, vai ser N-etil, N-metil. Aqui, 3 carbonos, prop. E AN, ligações simples entre os carbonos, e é uma amida. N-etil, N-metil, propanamida. Muito bem, muito bem. Professor, vamos lá, professor. Estou gostando, estou gostando. Sim, tem uma outra nomenclatura para as aminas que considera as amidas como derivadas de ácido carboxílicos. Nessa nomenclatura, o nome é obtido pela união do prefixo do nome do ácido acrescido da terminação amida. Por exemplo, aqui nós temos o ácido metanóico ou ácido fórmico. Então, aqui nós temos uma amida, tá? Então, ao invés de nós colocarmos a terminação oico, colocamos a terminação amida. Metanamida ou formamida, porque o nome usual do ácido metanóico é ácido fórmico, então formamida. Muito bem. Aqui nós temos o ácido etanóico, 2 carbonos, terminação oico para os ácidos. Ácido etanóico, então, nós substituímos o oico pela amida, etanamida. E o ácido etanóico também é chamado de ácido acético. Então, nós podemos nomear esta amida, que é derivada do ácido carboxílico, como acetanamida, acetamida. Muito bem, tá? Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Ácido propanóico, o oico nós substituímos por amida, propanamida. E o nome usual, ácido propiônico, então nós podemos colocar como propionamida. É uma outra nomenclatura das amidas, bastante utilizada e importante para que você também possa entendê-la. Aqui nós temos o ácido butanóico, no lugar do oico, o amida, butanamida. O ácido butanóico também é chamado de ácido butírico, então nós tiramos aqui o írico, colocamos amida, butiramida. Ah, professor, eu quero fazer. Eu quero praticar para que eu fixe esta sua informação dada. Então, tempo para você, dê o nome para essas amidas que estão aí na tela.
Muito bem, meu caro, minha cara aluna, confere aqui a sua solução, confere. Então, observe, aqui nós temos 2 carbonos, et, e é uma amida etanamida, também chamada de acetamida. Aqui nós temos um radical metil ligado ao N, tá? Então aqui vai ser N-metil e aqui 2 carbonos et. Então N-metil etanamida ou N-metil acetamida. Aqui nós temos esse radical de 1 carbono e esse radical de 2 carbonos. Então nós temos um N-etil, 2 carbonos etil, N-metil, metil, radical de um único carbono, e aqui nós temos 3 carbonos, prop, N-etil, N-metil, propanamida, também chamado de N-etil, N-metil, propanamida, que também vai dar exatamente a mesma nomeação. Algumas aplicações de algumas amidas. Vamos ver então. Olha, aquele cheiro característico da urina, você sabe qual substância é responsável por este odor? É essa substância que tem essa estrutura aqui, ó, cujo nominho dela é ureia. Esta ureia, ela tem assim uma ligação muito importante, muito íntima com a química orgânica. Claro, porque a síntese da ureia é que deu o pontapé inicial para os estudos modernos da química orgânica. A ureia é largamente utilizada como adubo na alimentação do gado, estabilizador de explosivos, reprodução de resinas e medicamentos, produção de chuva artificial, umectante e hidratante em cremes e pomadas, produção de fertilizantes agrícolas. Você falou que tinha visto isso aí no sítio, na chácara, na fazenda do seu tio, do seu pai, do seu padrinho. Sim, eu sabia que você já tinha contato com essa substância. A ureia foi um composto muito importante para a química orgânica. Lembra que eu falei, né? Lembre que a química orgânica ela teve uma nova definição a partir da síntese desta substância interessante, a ureia. Mais algumas aplicações. Aqui você já ouviu falar do nylon? Algum material em sua casa possui nylon? Com certeza, você já ouviu falar e com certeza na sua casa tem nylon. Observe que a estrutura orgânica deste nylon 6.6, então cada vérticezinho tem um carbono, então nós fechamos aqui o colchetes porque aqui nós temos a estrutura do nylon e aqui vai seguindo, repetindo esta configuração. Aqui temos a estrutura do nylon, apenas nylon 6. E algumas aplicações do nylon, é utilizado na produção de paraquedas, tendas, macas, roupas íntimas, roupas esportivas, fio de sutura médica, ou seja, nós sabemos quanta utilidade tem o nylon, né? Nós também já utilizamos. Aí eu tenho uma atividade aqui separada para você. Você vai escrever a fórmula mínima para o nylon 6 e o nylon 6.6. Tempo.
Muito bem, retornando e corrigindo a sua atividade. Observe aqui então, nós temos a fórmula mínima do nylon 6.6, que são 12 carbonos, 22 hidrogênios, 2 oxigênio e 1 nitrogênio. Olhe, cada vérticezinho um carbono com seus respectivos hidrogênios. O nylon 6, nós vamos ter 6 hidrogênios, 6 carbonos, 11 hidrogênios, 1 oxigênio e 1 nitrogênio. Algumas aplicações desta amida chamada de Kevlar. Então, para que esta amida é usada, professor? Forração de compartimentos de motor de aviões, coletes e capacetes à prova de bala, roupas de pilotos de Fórmula 1 em seus carros de corrida, bicicletas, raquetes de tênis, chassis de carro, ou seja, esta amida tem aplicações bastante importantes, bastante interessante. E claro, né, tudo que é importante, você está aí entendendo, estudando e buscando conhecimento. É utilizado também ainda na fabricação de cintos de segurança, de cordas, roupas contra incêndio, esquis esportivos especiais, entre outras. Está aqui a estrutura orgânica desta amida, que nós denominamos de Kevlar. Muito bem. Nós temos aqui uma outra função química nitrogenada, que é a imida. Imida é um grupo funcional caracterizado por duas carbonilas ligadas ao mesmo nitrogênio. Observe, aqui nós temos o nitrogênio, e temos esta carbonila é C-O, carbono duplamente ligado com oxigênio, C-O. Duas carbonilas ligadas a um mesmo nitrogênio. Então, nós temos caracterizado aí uma outra funçãozinha orgânica que nós denominamos de imida. Professor, vamos ver algumas aplicações. Será que existe alguma amida em medicamentos? Sim! Barbitúrico é um fármaco do grupo de substâncias depressoras do sistema nervoso central. Diminui a atividade do cérebro, usada como anticonvulsivos, sedativos e hipnóticos. Está aqui a estrutura orgânica desta substância. Tá, professor? Realmente a química é muito importante, hein, professor? A química, nossa, ela é medicamentos, é hormônios, é tecidos, é materiais. Sim, a química é uma ciência que traz muita prosperidade, muito bem-estar, muito progresso para a humanidade. Por isso que eu gosto muito da química, professor. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu tô quase me decidindo a cursar a faculdade de Química. Você tem um bom gosto, hein? Excelente bom gosto. Pensando um pouco sobre a aula, vamos pensar um pouco aqui sobre a aula. Acetaminofeno, o paracetamol, também conhecido por acetaminofeno, é um fármaco com propriedades analgésicas e antipiréticas. Sim, tira a dor e combate a febre. Utilizado essencialmente para tratar a febre e a dor leve e moderada, embora existam poucas evidências de que seu uso seja realmente eficaz no alívio da febre em crianças. Temos aqui a estrutura orgânica desta substância aqui, olha. É bem possível que você tenha ela aí na sua casa, preparada. A sua mãezinha, como uma mulher muito preparada, muito precavida, deve ter lá na sua bolsinha de medicamentos o paracetamol para algumas emergências. Saiba que a estrutura orgânica dela é esta aqui. Agora, pensando um pouco sobre tudo isso que nós trabalhamos, tudo isso que nós falamos, e tendo aí um pouco de contextualização, aplicação desse conhecimento, nós temos aqui esta pergunta: você conhece os riscos da automedicação? Será que é interessante? Eu estou com uma dor aqui, professor. Mamãezinha querida, eu estou com uma dor aqui. Mamãezinha querida, eu estou com uma dor aqui. Me dá aquele remedinho, me dá. Vamos na farmácia comprar. Será que isso é interessante? Acesse aqui, ó,
Acesse aqui com o seu QR Code, leia esta matéria e você vai ver alguns perigos da automedicação, tá? Alguns perigos. Aqui nós temos uma foto, né, desse comprimido paracetamol, apesar de ser vendido sem receita médica, mas claro, a automedicação deve ter o seu extremo cuidado. Muito bem. Professor, o senhor sempre fala que o que é bom dura pouco. E eu estou sentindo na prática isso aí, na pele, professor. Eu fico ansioso para a hora de chegar às aulas de química, professor. E quando chega, parece que, se esvaira, como a areia sai das minhas mãos. Sim, que pena. Chegamos ao fim de mais uma aula, tá? O que nós estudamos nesta aula? Conhecemos a função química amida, identificamos algumas aplicações desses compostos, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos, e aqui nós temos algumas referências e os meus agradecimentos ficam aqui de forma oral a toda a equipe técnica do Aulas Paraná, a nossa excelentíssima Jéssica e, claro, a você que está aí deste lado, se dedicando, estudando, dando duro, construindo a sua história, construindo o seu conhecimento, e eu sei que o resultado disso não pode ser outro a não ser sucesso. Muito bem, tchau, até já!